Muito bom dia para você que está acordando agora, está aqui conosco no Meditações Ponto de Partida, seu programa diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Band. E também lembrando a você que todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós temos o programa Meditações, não meditações ponto de partida como esse, mas uma reflexão, um debate sobre a Bíblia, não é? Às 8 horas da manhã com vários outros convidados. Hoje nós vamos continuar na nossa série do livro de Salmos. Lembrando que o livro de Salmos são cânticos que foram escritos, não é? E que faziam parte de louvores, de músicas que eram cantadas pelos judeus em suas peregrinações. Hoje, talvez o salmo mais conhecido, o Salmo 23. Esse salmo é o chamado Salmo do Pastor. Esse salmo ele é bem interessante porque ele traz aqui uma mensagem de conforto de Davi para um Deus próximo, ou de um Deus próximo, não de um Deus distante. Eu não sei como é que você encara esse relacionamento com Deus, mas o Salmo 23 diz o seguinte, eu quero ler com você algumas partes desse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse é o início desse salmo. Davi aqui está se referindo a alguém próximo. Davi, quando jovem, foi pastor de ovelhas. Essa não é uma função muito conhecida nossa aqui no Brasil e no Ocidente. Mas no Oriente, o pastor de ovelhas é uma função muito conhecida, porque ele conduz as ovelhas em gramados verdes, em lugares onde a água é cristalina. E como ele tinha sido um pastor, ele usa esta figura do pastor para trazer então agora a ideia de um Deus próximo. O pastor é alguém que pega a ovelha no colo, é alguém que cura da ovelha, muitas vezes, que coloca a ovelha no caminho correto. E nesse momento, então, nós vemos que Davi ele está fazendo essa comparação. Você está achando que Deus está muito longe de você? Quero dizer para você que Deus está bem pertinho. Eu lembro de uma história sobre este salmo. Certa vez, quando criança, li sobre um poeta que tinha vários livros escritos. E ele escreveu vários livros de várias formas. E um dia convidaram para que ele declamasse uma poesia no final de um grande festival de artes, de artistas de várias partes do mundo. E ele agora começou a ver os seus livros, seus escritos, alguns até meio amarelados, e ele não conseguia encontrar uma poesia correta para declamar. Até que, depois de muitos dias procurando seus materiais, ele encontrou este salmo, que ele havia escrito de forma manual há muitos anos atrás. E ele releu o salmo e ele pensou, é este salmo que eu vou declamar no final desse grande festival de artes. Chegou o dia, muitas pessoas se apresentaram num teatro enorme na Europa. Muitas pessoas estavam atentas ao que estava acontecendo no palco. Cantores, não é? Artistas de diferentes partes, corais. E depois de 2 horas de programação, chegou o momento daquele poeta declamar uma poesia. Ele havia, então, agora decorado o Salmo 23. Ele sabia declamar, digo melhor, muito bem, talvez até de trás para frente, de tanto que ele conhecia esse salmo. E ele então começou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em paz, o que eu li é pouco. E depois que ele declamou essa poesia, depois de 2 horas de programa, diz a história de que as pessoas, quando terminaram de ouvi-lo, levantaram em pé e o aplaudiram. Todas, sem exceção. Milhares de pessoas naquele teatro aplaudindo aquele homem porque havia declamado o Salmo do Pastor. Naquele momento ele teve uma ideia. Não estava no esboço do programa, no script do programa. Ele pegou o microfone e ele novamente fez mais uma declaração. E ele fez a seguinte pergunta. Existe alguém aqui no auditório que conhece esse salmo de cor e que poderia vir aqui à frente também declamá-lo? Diz a história, que é uma história verídica, que um senhor de cerca de 90 anos de idade, no meio daquela multidão, levantou a mão. Ele pediu que aquele senhor fosse trazido até o palco. E ele, com muita dificuldade, foi dando passos curtos com a sua bengala, chegou até o palco e começou a declamar o salmo.
mas não declamou com toda a eloquência do poeta, com voz baixa, o rapaz do som teve que aumentar o som, sem muita expressão, e ele começou a falar as mesmas palavras: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. E a história conta de que quando aquele velhinho terminou de falar o salmo, que tem 6 versos, ninguém aplaudiu. Ao contrário do poeta, que todos tinham aplaudido em pé. Mas a história diz que a grande maioria das pessoas estavam chorando. E aí ficou aquele impasse. O que aconteceu? O poeta, muito inteligente, pegou o microfone de novo e disse assim: vocês querem saber a diferença? Eu falo, vocês aplaudem. O velhinho falou e vocês estão, a grande maioria, chorando. Eu conheço, disse o poeta, o salmo do pastor, mas esse Senhor conhece o pastor do salmo. Essa é a grande diferença. Nessa manhã eu quero te convidar a conhecer o pastor do salmo, esse Deus próximo, que está do teu lado, que vai te ajudar na doença, vai te ajudar na separação, vai te ajudar nos momentos em que perdeu o emprego, nos momentos da depressão. É isso que Davi está dizendo. O Senhor é o meu pastor e Ele não vai te faltar. Você quer saber um pouco mais das histórias desse livro? Você quer saber um pouquinho mais do que esse livro, que a palavra de Deus tem para te dizer? Quero te convidar a apontar a sua câmera aí do seu celular nesse QR Code que tem aí do lado da tela, e você tem a oportunidade de pedir esse estudo bíblico, onde você vai conhecer um pouquinho mais desse Deus maravilhoso e próximo de cada um de nós. E não esqueça, todos os domingos, às 8 horas, nós temos um programa mais amplo de debate da Palavra de Deus. E lembre-se, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.